Olá pessoal, meu nome é Ariane e hoje a gente vai conversar sobre o coração, o queridinho da prof. Vamos falar sobre a localização desse órgão, as camadas que o envolvem, a camada média, a camada interna e como ele se subdivide. Então segue aí, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e vamos conversar. Então vamos lá? Vamos falar desse órgão lindo que é o coração. Então, o coração, ele é um órgão muscular, né? A gente comenta que ele é uma bomba propulsora oca, né? Então, ele é formado aí por subdivisões, mas essas subdivisões são ocas para receber o sangue vindo do corpo e mandar esse sangue para frente novamente. Então, ele é uma bomba propulsora contrátil, porque ele contrai e relaxa muitas e muitas vezes ao longo da sua vida, aproximadamente 42 milhões de vezes por ano o seu coração vai contrair e relaxar para propulsionar esse sangue em direção ao seu corpo, propulsionando aí um débito cardíaco de aproximadamente 5 litros por minuto. Então, ele vai contrair e relaxar, levando esse sangue para frente aproximadamente 5.000 ml por minuto durante toda a sua vida, fazendo esse trabalho incessantemente. O coração, como vocês estão vendo aqui, essa é a sua posição anatômica e ele é dividido aqui na primeira porção, uma porção aqui superior, uma porção inferior. Esta porção superior, ela é chamada, apesar de parecer meio estranho, essa porção aqui é a base do coração. Então aqui a gente vê a base cardíaca. Então essa região é a base do coração, onde a gente vê aqui vários vasos entrando, né, chegando ao coração ou saindo dele. Que aí a gente dá o nome de vasos da base. Então aqui é a base do coração. E aqui embaixo a gente vai ver, então toda essa região aqui inferior é o ápice do coração. Então aqui a gente vê o ápice cardíaco. E sim, o ápice é embaixo, na região inferior do coração, voltado aqui para a esquerda, e a base é em cima, né, na porção superior do coração. Então, base cardíaca e ápice cardíaco, que é essa ponta voltada inferiormente à esquerda do coração. Além disso, o coração, quando a gente olha ele no tórax, ele vai estar aqui envolvido, né, guardadinho ali entre os pulmões, né? Então, na região torácica, é assim que a gente vai ver o coração, envolvido ali pelos pulmões, mais aprofundadamente atrás ali de um arcabouço ósseo formado pelas costelas, aqui, mostrado aqui à direita, e esse que ficou em azulzinho, o externo, o osso externo, aqui bem no meio do tórax. Então, esta região onde o coração fica, lá mais posteriormente, ó, e aprofundadamente, entre os pulmões, atrás do externo e anteriormente à coluna vertebral, esta região recebe o nome de mediastino. É a região onde o coração se encontra e é fixado por suas membranas, os envoltórios cardíacos que a gente vai falar agorinha. Os envoltórios cardíacos, por sua vez, as paredes do coração, como vocês estão vendo aí no slide, eles recebem nomes específicos de acordo com as suas funções. Então, o primeiro envoltório aí que a gente consegue perceber é o pericárdio. A primeira parede envoltória mais externa do coração é o pericárdio, que é essa membrana fibrosa que envolve o coração externamente e ele é muito importante para fixar o coração ali dentro do mediastino. Então, nesta região que a gente viu aqui, onde o coração está inserido, tá? Então, o primeiro envoltório do coração é o pericárdio, uma membrana fibrosa
muito resistente e que promove aí a fixação nessa região do mediastino do coração. Além disso, por ser muito resistente, ele protege o coração contra impactos e contra infecções também. Além disso, indo agora mais aprofundando, como se a gente fosse tirando camada por camada. Então, a gente tem o pericárdio, que ele é dividido em duas camadas. Então, imaginem aí que você tem aí uma folhinha de papel e o pericárdio é isso, né? Duas folhinhas de papel muito fininho, mas muito resistente e muito importante, que vai ser subdividido em duas porções. O pericárdio fibroso, que ele é mais superficial, ou seja, ele é mais externo, e ele parece um saco mesmo, como vocês podem ver aqui na figurinha. Então, aqui com o pericárdio, aqui sem o pericárdio. Então, ele parece esse saco mesmo. E ele é mais externo, formado por tecido conjuntivo denso, então bem resistente, não é elástico, então ele forma um saco para repousar, para que o coração repouse ali dentro e seja protegido por ele, tá? Esse pericárdio fibroso, ele repousa sobre o diafragma e vai ficar preso a ele, então ele não é elástico. Ele tem ali uma capacidade de ser resistente, mas ele não é elástico. Já a segunda porção do pericárdio é chamado de pericárdio seroso. Esse pericárdio seroso ele é mais profundo, então lembra lá das duas folhinhas de papel. Eu tenho o pericárdio, que é duas folhinhas de papel. A mais externa, mais próximo ao externo, ao osso externo, às costelas, formando o pericárdio fibroso, que é o saco fibroso, também chamado, né? O saco pericárdico, simplesmente, bem resistente, mas não é elástico. E mais profundamente eu tenho o pericárdio seroso, que por sua vez também vai se subdividir em duas camadinhas bem finas. O pericárdio seroso então é mais profundo, é mais fino, ele tem uma dupla camada e ele é mais delicado. Ele fica circundando então o coração. A camada mais externa desse pericárdio seroso, ele é chamado de camada parietal. Como ela está mais externa, ela está mais próxima à parede torácica, a formação ali dos ossos, né, da caixa torácica, externo e costelas. Por isso ela é chamada de camada parietal, de parede. E ela vai estar fundida muito próxima ao pericárdio anterior, né, ao pericárdio fibroso. Agora, a segunda camada do pericárdio seroso, ela é chamada de camada visceral, porque ela está mais próximo à víscera, ao próprio órgão bombeador, né, ao próprio coração. Então, ela é chamada de camada visceral, ou também chamado de epicárdio, ok? Então, ela é mais interna, ela que está mais em contato com a superfície do coração, aderida à superfície do coração. Então, lembrando, pericárdio fibroso é o mais externo. O pericárdio seroso se subdivide aí em camada visceral, que está mais próxima mesmo à parede cardíaca, e a camada parietal, que está mais próxima ao pericárdio fibroso, ok? E aí, nós vamos para as camadas profundas aí do coração. Então, essa é a camada mais externa do coração. A camada média do coração, então olha lá. A camada média, aqui a gente está vendo um coração num corte, onde a gente consegue visualizar a camada média do coração. Essa camada média, ela é bem forte, resistente, e ela que é responsável pela contração dessa bomba propulsora de sangue. Então, essa camada média é chamada de miocárdio. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui é a camada média, é o miocárdio, ou seja, o músculo cardíaco. Então, vou escrever aqui para vocês: miocárdio, ou seja, o músculo cardíaco. O que eu quero dizer com isso? Que é ele propriamente que vai fazer a contração, a função desse coração, que é contrair e mandar o sangue para frente, bombear sangue. Miocárdio, tá? Então, o músculo cardíaco, a camada média desse órgão é o miocárdio. Então, o órgão muscular é o miocárdio que faz a função propriamente dita.
E o miocárdio, ele tem muitas particularidades, seu próprio sistema elétrico, as suas células sinciciais. Então a gente vai deixar para comentar sobre o miocárdio em um vídeo posterior para vocês. Então, camada média, miocárdio. Já a camada mais interna do coração, onde a gente vai ver o revestimento interno aqui do coração, essa parte toda interna aqui do coração, onde o sangue vai chegar. Esta camada mais interna, ela é chamada agora de endocárdio. Então, vou tentar escrever aqui para vocês. Endocárdio. Então, o endocárdio é a camada mais interna do coração. E ele é formado aí por um epitélio pavimentoso simples. Ele é mesmo um tecido de revestimento interno desse órgão muscular. E ele vai ter a função ali de receber esse sangue nessas câmaras cardíacas, que a gente já vai falar, e também de fixação das válvulas cardíacas que aqui se encontram, que também vamos falar num próximo vídeo, tá? Então, em relação às camadas do coração, a gente tem, então, mais externamente, a gente tem o pericárdio, que pode ser fibroso, que é mais externo, pode ser seroso, que é mais interno, mais fino, e tem duas subdivisões, aí a camada visceral e parietal. Depois a gente vai para a camada média, que é o miocárdio, o próprio músculo cardíaco, e depois a gente vai para a camada mais interna, que é o endocárdio, que é um tecido de revestimento, um tecido epitelial pavimentoso simples, de revestimento e também de fixação das válvulas cardíacas, certo, gente? E aí, para finalizar, a parte interna aqui do coração. Então, observem, internamente, o coração, ele é subdividido. Então, deixa eu voltar aqui com o coração inteiro para vocês visualizarem. Então, externamente, é isso que a gente vê. Mas o coração, ele não é um órgão oco, que simplesmente é tudo oco ali, não tem nada de divisão. Sim, ele tem divisões, porque ele trabalha, apesar de trabalhar todo mundo junto, ele tem funções muito diferentes do lado direito e do lado esquerdo. Então, ele tem subdivisões. Então, o coração, ele vai ser dividido em 4 câmaras cardíacas, né? Então, ele tem 4 casinhas aqui dentro, com funções muito específicas. Então, 4 câmaras cardíacas. Então, essa é a visão externa que a gente tem. Então, falando das câmaras cardíacas, olhando externamente, essa primeira porção, observem que essa é a posição anatômica, né? Essa é a posição anatômica, essa primeira porção aqui é formado pela primeira câmara cardíaca, que é o átrio direito. O átrio direito, ele tem aqui uma sobreposição pela aurícula direita. Então, o átrio direito, e eu tenho aqui a aurícula direita. Então, quando eu retiro aqui o átrio direito, a aurícula direita, eu vou ver lá internamente a parte oca dessa câmara cardíaca, que é a primeira câmara cardíaca, é onde vai começar a chegar o sangue vindo do corpo. Então, lado direito aqui do coração. Seguindo, eu tenho um átrio direito, então se supõe já, né, que eu tenho um átrio esquerdo, né? Se eu falo que é direito, eu vou ter que ter um esquerdo também. Então, o átrio direito está aqui, deixa eu voltar ele aqui. E o átrio esquerdo está aqui, mais no lado esquerdo, olha lá. Então, posição anatômica, o átrio esquerdo está aqui. Observe que ele também tem uma orelhinha, né, que é a aurícula esquerda. Átrio esquerdo, olha lá, aurícula esquerda. Então, olhando lá internamente, né, oco também para receber sangue. Mas esse lado aqui, ele recebe sangue agora vindo dos pulmões e não do corpo. Então, aqui vem o sangue dos pulmões, o átrio esquerdo e sua aurícula esquerda. Então, professora, mas para que servem essas aurículas, né? Ela é tão importante assim para eu precisar lembrar desses nomes? Sim, as aurículas, gente, servem para potencializar a contração desses átrios. Os átrios, como vocês podem ver, a camada muscular dele, olha lá, é bem menor do que a gente vai ver aqui nas câmaras inferiores. Então, as aurículas servem para potencializar a contração atrial, certo?
E aí, vindo para as câmeras inferiores, eu tenho aqui, do lado direito, o ventrículo direito. Ventrículo direito. E aí, quando eu tiro, a gente vê a parte oca. Então, toda essa porção direita aqui, ventrículo direito. Já a região esquerda aqui, que é mais posteriormente voltado para o lado esquerdo, é o ventrículo esquerdo. Também vamos olhar ali toda a porção oca, a gente vê ali o ventrículo esquerdo. Entre átrios e ventrículos, eu tenho uma portinha de passagem do sangue. Mas entre átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo, e entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, eu não tenho passagem. Olha lá, eu tenho uma parede. Estas paredes se chamam de septo. Então, os septos, deixa eu puxar um pouquinho aqui para a gente escrever. Então, entre o átrio direito e o átrio esquerdo, então, átrio direito e átrio esquerdo, eu não posso ter comunicação. Fisiologicamente, anatomicamente, eu não tenho comunicação, eu tenho uma parede. Esta parede recebe o nome de septo. Se está entre os átrios, é o septo interatrial. Então, é um septo, é uma parede. Então, um septo interatrial. Inter, porque está entre os átrios. Entre os ventrículos. Então, aonde que está o septo aqui, professora? Tudo isso aqui, ó, é a parede, né? Feita ali, principalmente pelo músculo miocárdio, mas é uma parede. Então, não tenho comunicação entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Existe comunicação? Não existe comunicação aqui. Não deve existir. Então, aqui eu também tenho uma parede que também recebe o nome de septo. Se está entre os ventrículos, esse septo recebe o nome de septo interventricular. Entre os ventrículos. Então, entre os átrios, septo interatrial. Uma parede entre os átrios. Se eu estou falando parede, quer dizer que não pode ter comunicação entre os átrios. Entre os ventrículos, septo interventricular, não permitindo comunicação entre os ventrículos, certo? Agora, entre átrio e ventrículos, aí sim eu vou pôr uma flechinha para vocês saberem que aí sim tem comunicação. Entre átrios e entre ventrículos, não. Entre átrio direito e ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, temos comunicação, ok? Então é isso, pessoal. Então aqui, nosso desenho finalizado. Semana que vem a gente vai falar agora sobre essa comunicação entre átrios e ventrículos, né? As válvulas cardíacas. Espero que tenham gostado. Dá um joinha aí no vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. E semana que vem a gente espera vocês por aqui. Beijão!